Nesse vídeo eu vou explicar sobre o aparelho digestório dos equinos. Aqui estão os tópicos da aula e a gente vai entender principalmente aqueles diversos nomes do intestino grosso dos equinos. E antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então, bora lá! Quando a gente fala de aparelho digestório, ele se inicia na boca ou na cavidade oral, e é importante a gente entender como que cada animal faz a apreensão do alimento. Então, nesse vídeo, a gente observa a mobilidade dos lábios dos equinos, então ele consegue selecionar o alimento com esses lábios que são extremamente móveis. E depois ele acaba cortando esse vegetal com, aqui dá para ver, ó, com os dentes, principalmente ali os dentes incisivos superiores e inferiores. Então, isso daqui mostra o início desse trato gastrointestinal nos equinos, que se a gente pensar e comparar, por exemplo, com o cão e o gato, ou mesmo com um bovino, cada um tem uma particularidade. Os bovinos, eles acabam laçando o alimento, né, laçando aquele vegetal com a utilização da língua, e por isso que a língua deles tem inclusive uma textura diferente, por conta desse modo como que eles se alimentam, então utilizando a língua para laçar o alimento. E se a gente observar o cão e o gato, aí essa apreensão é diferente, né? São animais predadores, eles vão caçar aquela presa para conseguir alimento e, na verdade, eles vão acabar rasgando aquele alimento numa quantidade que eles consigam deglutir. Então, cada animal vai ter uma particularidade quando a gente observa a recepção desse alimento. Então, aqui mostrando uma última vez como que os equinos aí fazem essa recepção com a utilização dos lábios para selecionar e depois a ajuda dos dentes incisivos para cortar esse vegetal. A cavidade oral a gente divide em duas regiões. Então, existe a cavidade oral propriamente dita, que aqui ela está nesse azul clarinho, e existe essa região esverdeada, que é o que a gente chama de vestíbulo. Então, qual que é a diferença do vestíbulo e da cavidade oral propriamente dita? Quem marca esse limite para a gente é aqui essa região dos dentes. Então, lateralmente aos dentes, obviamente aqui com o limite da região da bochecha e dos lábios, a gente tem o que chamamos de vestíbulo da boca. E a região que seria interna, onde a gente tem ali o assoalho sublingual, o palato e aqui lateralmente os dentes fazendo esse limite, é o que a gente chama de cavidade oral propriamente dita. Então, cavidade oral propriamente dita e o vestíbulo da boca. Vou apagar aqui as anotações para que vocês consigam ver novamente. Então, vestíbulo e cavidade oral propriamente dita. Então, o alimento entra pela cavidade oral e nessa região existem estruturas importantes da gente conhecer. Então, aqui temos o palato mole, e a diferença do palato mole para o palato duro é que o palato duro, o palato, tem essa região óssea. Então, aqui está o palato ou palato duro, e aqui onde não há essa região óssea é o que a gente chama de palato mole. O palato mole, ele divide a região da faringe, que é essa região aqui, em dois compartimentos. Então, dorsalmente ao palato mole existe a parte nasal da faringe, também conhecida como nasofaringe, e ventralmente ao palato mole existe a parte oral da faringe ou orofaringe. E aí a faringe ela tem uma terceira porção, uma terceira parte, que é essa daqui que eu estou apontando, que é a parte laríngea da faringe, ou laringofaringe. Essa parte da faringe, ela que é a parte da faringe comum aos dois sistemas. Então, a parte oral da faringe, ela pertence somente ao aparelho digestório e a parte nasal da faringe ao aparelho respiratório. Agora, a parte laríngea da faringe, ou laringofaringe, ela pertence tanto ao respiratório como ao digestório. Então, o alimento ele vem pela cavidade oral, passa pela orofaringe, ou pela parte oral da faringe, passa pela laringofaringe, ou parte laríngea da faringe, e vem aqui para o esôfago, que é esse tubo colabado, o tubo muscular colabado. Isso daqui são as cartilagens da laringe, e aqui
é a traqueia com os seus anéis. E aí, se a gente observar aqui o palato mole dos equinos, tem uma particularidade muito importante. Olha essa relação do palato mole com a epiglote, que é aqui essa cartilagem mais rostral da laringe. Como o palato mole ele tem uma relação íntima com a base da epiglote, quando esse animal vai inspirar, e aí, portanto, a epiglote precisa estar aberta para permitir que o ar passe aqui para o trato respiratório, quando ele vai, então, inspirar, esse palato fica em contato com a base da epiglote. Quando esse animal vai deglutir algum alimento, essa epiglote vai fechar aqui essa região da entrada da traqueia, né, essa região da laringe, e esse palato mole vai se elevar e fechar aqui essa região. E aí o alimento vai conseguir fazer esse trajeto. Porém, como existe essa relação íntima, né, de muito contato entre epiglote e palato mole, a respiração dos equinos ela é exclusivamente nasal. Então, os equinos a gente não vê esses animais respirando, ou conseguindo respirar pela boca, porque quando eles tentam inspirar, esse palato está aqui com essa relação íntima com a base da epiglote. Da mesma forma, é muito difícil um equino vomitar, mas se isso acontecer, ele também não vai conseguir trazer esse conteúdo para a cavidade oral, também por conta dessa relação aqui de contato do palato mole com a epiglote. Então, nas raras vezes em que esses animais vomitam, esse conteúdo sai pela cavidade nasal. Esse conteúdo não vai conseguir vir pela cavidade oral. Uma vez que o alimento entrou no esôfago, esse esôfago, né, essa estrutura vai conduzir esse alimento para o estômago. O estômago desses animais, proporcionalmente, ele é bem pequeno. Então, tá aqui o estômago dos equinos. E ele é pequeno por um motivo. Quando a gente fala dos animais herbívoros, nenhum vertebrado é capaz de digerir a celulose, que é o principal componente dessa dieta, né, dos herbívoros. Então, o que eles precisam para conseguir digerir essa celulose? Eles, na verdade, precisam fermentar esse alimento, eles precisam fermentar esse conteúdo, e aí sim eles vão conseguir se alimentar ou se nutrir dos produtos que vêm dessa fermentação. E aí, por isso que os herbívoros, eles precisam de uma câmara de fermentação. Essa câmara, ela pode variar o posicionamento, mas todo herbívoro vai ter uma câmara de fermentação. Nos equinos não é o estômago, e por isso que esse estômago é tão pequeno proporcionalmente. Então, nos equinos, essa câmara de fermentação, ela tá aqui, que é o ceco. O ceco dele, a gente já vai ver o que é, mas é um fundo cego que é bem distendido e é aqui onde vai ocorrer essa fermentação. Então, estômago proporcionalmente pequeno, o alimento entra por uma região que a gente chama de cárdia, e esse cárdia nos equinos é bem desenvolvido, por isso também que é muito difícil essa espécie conseguir vomitar. Uma vez que o alimento entra no estômago, dificilmente esse alimento vai conseguir sair pela região do cárdia, então o único caminho possível seria por aqui. Terminando o estômago, e o final dele é o piloro, e aqui vai ter o início do intestino. Então, também é dividido o intestino em delgado e grosso, e o intestino delgado possui 3 porções, que é o duodeno, o jejuno e o íleo. Essa primeira porção, que tem relação, então, com a saída do estômago, é o duodeno. Esse duodeno, ele também tem divisões, então aqui, por exemplo, é o duodeno que está descendo, se a gente pensar num animal bípede, então seria o duodeno descendente. Existe um duodeno que está, em relação ao animal bípede, subindo, então seria um duodeno ascendente, que nessa imagem a gente não consegue observar com clareza. Então, depois do duodeno, a alça que vai ter na sequência é o jejuno, que está aqui, ó. Isso aqui é o jejuno. E em seguida, uma porção bem pequena, que é o íleo. Íleo escreve assim, íleo com E. O íleo com I é o osso. Então, aqui é o íleo dos equinos. E esse íleo vai conduzir o conteúdo para o ceco, que aí sim é a grande câmara de fermentação nos equinos.
através de um ósteo ileal, esse conteúdo vai ser trazido aqui para o seco. Depois eu vou mostrar uma imagem melhor. Esse alimento vai fermentar aqui, e aí sim ele vai conseguir absorver os produtos dessa fermentação. Na sequência, vai existir um ósteo do seco para o cólon. Então, por isso que vai ser um ósteo seco-cólico. Então, aqui vai existir essa passagem. E aí a gente vai dar início àqueles diversos nomes que tem os cólons dos equinos. Tudo aqui que está em verde, então o seco, cólon e o finzinho ali, que é o reto em cinza, é o que faz parte do que a gente chama de intestino grosso. Então, seco, cólons e reto. Em relação aos cólons, o que normalmente as pessoas estão mais acostumadas é com aquela nomenclatura de cólon ascendente, transverso e descendente. E nos equinos isso é um pouco diferente, porque o cólon ascendente deles é bem desenvolvido e por isso existem outros nomes. Os nomes, na verdade, vão acabar facilitando, porque se eu falar só cólon ascendente, é tudo isso daqui. Então, esse daqui é o cólon ascendente deles, esse é o cólon transverso e esse é o cólon descendente. Então, quanto mais a gente conseguir ter uma nomenclatura para cada porção, é melhor, porque a comunicação ela vai ficar mais precisa. Se eu falar cólon dorsal direito, vai existir somente uma porção, que é muito menor do que tudo isso daqui. E para a gente aprender essa nomenclatura, vamos entender o sentido que ela tem. Então, o cólon ascendente dos equinos é como se fossem duas ferraduras dispostas ali, colocadas uma em cima da outra. Então, a nomenclatura, ela vai ter exatamente esse sentido. Se está uma em cima da outra, agora eu só vou nomear com a nômina, né, que a gente conhece, e por isso tudo aqui vai ter um primeiro nome e depois ventral, porque ele está abaixo dessa outra alça, e essa outra alça que estaria acima é o que a gente chama de dorsal. Então, por isso que aqui vai ter um nome, mas o segundo nome vai ser dorsal. Então, agora fazendo o caminho desse conteúdo. Saiu do seco, esse conteúdo vai entrar nessa alça que a gente chama de cólon ventral direito. Então, o seco ele está localizado do lado direito desses animais. O início, então, do intestino grosso vai estar do lado direito, só que na região ventral. Então, esse é o cólon ventral direito. Esse cólon ventral direito faz uma curva aqui nessa região. Então, essa curva é o que a gente chama de flexura. E essa flexura, ela está na região mais ventral e bem cranial, que é onde a gente tem um osso chamado externo. Então, por isso que essa flexura, que antigamente o nome mais comum era diafragmática ventral, ela é, na verdade, a flexura external, que é o osso ali cranialmente e na região ventral. Então, flexura external. A partir do momento que esse cólon fez essa flexura, a gente vai mudar o nome dele, porque agora ele avançou para o lado esquerdo. Então, aqui eu vou ter o cólon ventral, porque a gente ainda não subiu, né? Não foi para a região dorsal, então cólon ventral esquerdo. E vai existir uma outra dobra aqui. Só que agora essa dobra, ou seja, essa flexura, vai estar na região ali da cavidade pélvica, ou da entrada da pelve. E aí, por isso, essa flexura é a flexura pélvica. A partir dessa flexura pélvica, esse cólon vai vir para a região dorsal. Então, aqui a gente vai ter os cólons dorsais esquerdo e direito. Então, saindo da flexura pélvica, cólon dorsal esquerdo. Aqui existe uma outra flexura, também na região cranial, só que dorsalmente. Aqui existia a flexura external, dorsalmente a ela vai existir a flexura diafragmática, porque aqui a gente vai estar na altura ali da cúpula diafragmática. Antigamente, então, aqui era a flexura diafragmática dorsal e aqui ventral. Mas agora o ideal seria a gente falar flexura external, aquela que fica ventralmente, e aqui a flexura diafragmática. A partir da flexura diafragmática, vai se continuar como cólon dorsal direito. E o cólon dorsal direito, ele se continua no cólon transverso. Então, tudo isso que eu comentei, cólon ventral direito, ventral esquerdo,
dorsal esquerdo e dorsal direito com as flexuras e o cólon transverso é o que a gente chama de cólon maior. Essa nomenclatura também pode ser vista. Então, cólon maior é esse daqui e o cólon descendente é o cólon menor. O cólon descendente faz parte ainda do intestino grosso, ele é uma alça pequena proporcionalmente, que é o cólon menor, e ele se continua no reto e aí terminando no ânus, que é por onde esse conteúdo vai sair. Essa, então, é a nomenclatura que a gente utiliza para o trato gastrointestinal dos equinos, e aí vamos tentar só se localizar aqui nesse animal. Então, essa região direita é mais ou menos onde fica localizado o seco. Depois a gente vai ter nessa região vindo o cólon ventral direito, flexura external. Aí a gente não conseguiria observar nessa imagem o cólon ventral esquerdo e a flexura pélvica, e nem o cólon dorsal esquerdo com a flexura diafragmática, mas aqui a gente teria aí o cólon dorsal direito. Então, tudo que a gente viria aqui desse lado direito é o seco, cólon ventral direito e cólon dorsal direito. Então, aqui, ó, seco, cólon ventral direito, cólon dorsal direito. Ou seja, sabendo o posicionamento das alças, a gente consegue nomear essas alças de uma forma um pouco mais intuitiva. Além do posicionamento, existem algumas características de cada alça. Então, daria para a gente saber qual alça que é, dependendo da estrutura que elas apresentam. Então, essas saculações que existem aqui no trato gastrointestinal dos equinos é o que a gente chama de áustros. E existem essas linhas, que na verdade é a musculatura longitudinal externa junto com fibra elástica, que forma essa estrutura que é o que a gente chama de tênia. O seco, grande parte dele possui, né, diversos áustros e 4 tênias. E isso se mantém aqui no cólon, tanto no cólon ventral direito como no cólon ventral esquerdo. Então, o cólon ventral direito e esquerdo, eles possuem 4 tênias e diversos áustros, portanto. Quando a gente observa a flexura pélvica e o cólon dorsal esquerdo, eles possuem uma única tênia. Então, 3 tênias são perdidas aí nessa passagem do cólon para a flexura pélvica. E na flexura diafragmática e também no cólon dorsal direito, aí aparecem outras 2 tênias, então eles ficam com 3 tênias nessa região. Já no cólon transverso e no cólon descendente, aí são somente 2 tênias. Então, 4 tênias nos cólons ventrais, tanto direito como esquerdo, uma tênia na flexura pélvica e no cólon dorsal esquerdo, 3 tênias na flexura diafragmática e no cólon dorsal esquerdo, e 2 tênias no cólon transverso e cólon descendente. Então, a partir dessas informações, principalmente das tênias, quando a gente observa uma região, com base nessas tênias, a gente consegue saber em qual região do intestino grosso dos equinos a gente está. Porque se tiver, por exemplo, uma tênia, eu sei que ou eu estou aqui nessa flexura pélvica, e a flexura a gente consegue ver, porque é justamente uma dobra. Se não for essa dobra, eu vou estar aqui no cólon dorsal esquerdo, porque ele é o único que possui uma única tênia. Então, dessa forma, a gente consegue, não só pelo posicionamento, mas observando a estrutura, saber qual região que essa alça deveria estar e qual que é o nome dessa alça, portanto. E aqui, só para mostrar alguns detalhes, então esse aqui é o seco do equino aberto, então aqui a gente está olhando para a região interna dele. Essa região é o ósteo ileal, na verdade é a papila ileal, que é essa projeção com o ósteo aqui. Essa região, então, vai trazer o conteúdo do ilho para dentro do seco, e essa região aqui, que é o ósteo seco-cólico, vai levar o conteúdo de dentro do seco para dentro do cólon, que aqui no caso seria o cólon ventral direito. E essa daqui é uma vista ventral da cavidade abdominal dos equinos. Então, isso daqui é o seco. Aqui eu tenho o jejuno se projetando, aqui o cólon descendente, aqui o cólon
como eu estou na região mais ventral, então isso daqui só pode ser cólon ventral. E essa é a região esquerda e aqui é a região direita, inclusive por conta do seco, que ele está posicionado do lado direito. Então esse daqui só vai poder ser o cólon ventral esquerdo e aqui a flexura external. E aí, para terminar, então, duas imagens para agora a gente observar o lado direito e o lado esquerdo. E antes de terminar o vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Então, aqui eu tenho o lado direito de um equino. Aqui dá para observar o seco de um equino. Então, ele é dividido em base do seco, corpo e o ápice. Isso daqui já é o cólon ventral direito e aqui o cólon dorsal direito. Então, por que eles têm esse nome? Porque o ventral fica posicionado ventralmente se a gente comparar ao cólon dorsal. Então, cólon ventral direito, cólon dorsal direito. E aqui já tem lobo hepático. Do lado esquerdo, é isso daqui que a gente observa. Então, o seco a gente não observa do lado esquerdo. Aqui tem uma alça, ó, que eu consigo ver austros e tênia, aqui eu vejo uma única, mas pode ser que as outras tênias estejam medialmente, e aí eu não consigo observar, então eu não posso afirmar que só existe uma, porque eu não estou vendo essa alça 360, mas aqui eu consigo observar que tem pelo menos uma tênia e tem aqui diversos austros. Então, esse daqui é o cólon ventral esquerdo, porque agora a vista é do lado esquerdo. Dorsalmente a ele tem o cólon dorsal também esquerdo. Então, tudo aqui vai ser do lado esquerdo. Cólon ventral esquerdo, cólon dorsal esquerdo. E o dorsal esquerdo, aqui parece que não existe nenhuma tênia. Existe uma única tênia, mas que não está com a vista para o lado esquerdo. Por isso que aqui parece que não existe nenhuma. Então, cólon ventral esquerdo, o cólon ventral esquerdo ele tem 4 tênias, e o cólon dorsal esquerdo tem uma única tênia. E aí, dorsalmente ao cólon dorsal esquerdo, existe aqui a alça de jejuno, que é intestino delgado. E além disso, aqui na entrada da cavidade pélvica, existe aqui essa dobra, que é então o que a gente chama de flexura pélvica. Então, nos equinos, lembrar que a gente divide esse cólon ascendente, o cólon transverso, ele também é chamado de cólon maior, e o cólon menor é o cólon descendente, e aí saber a posição de cada alça é super importante para que a gente entenda essa topografia abdominal.